Então, muito boa noite você que está aí no YouTube ou aqui no Instagram, dando início à live número 12 da série Bate Asas, a série que é rápida, faz você voar, porque live ninguém aguenta ficar muito tempo na frente do computador, a informação tem que ser direta ao ponto, sem enrolação. E hoje o tema campeão de audiência de perguntas, é o tema que disparado que eu mais recebo aqui. Professor, sou criador de galinhas poedeiras, tenho, seja galinha caipira, seja não sei o quê. Como que eu faço para incluir os insetos na alimentação das aves? E é sobre isso que a gente vai percorrer aqui hoje. E é óbvio que a gente vai tratar desse tema de forma generalista, resumida e que se dá para se aprofundar muito nessa temática, mas a live tem que ser rápida, ela tem que ser bate-asa, então vamos para o que interessa, sem mais delongas, galera. Muitas perguntas, né? Qual o nível de inclusão que eu tenho que colocar os insetos na dieta das aves? Pode fornecer vivo, ou tem que abater, tem que desidratar, tem que fazer farinha de inseto para fornecer? Quais espécies de insetos, qual a quantidade que eu tenho que fornecer por ave, qual a fase da galinha, se é na fase de pintainha ou na fase de postura. Olha, as perguntas são muitas, né? E se você tem alguma dessas perguntas que você respondeu não sei, te peço então, por favor, fique aí online com a gente. E quem tiver no Instagram aí ao vivo, ajude este jovem professor aqui a levar conhecimento para mais pessoas. Como que vocês vão fazer isso? Basta dar um like aqui embaixo. Quando você dá um like aqui no vídeo, quem está no YouTube, dá um like aí também, comenta alguma coisa, porque aí o algoritmo do Instagram, ele entende que as pessoas estão interessadas nesse conteúdo e aí o conteúdo é disseminado para mais pessoas e essa é a nossa função aqui. A gente doa o nosso tempo, o pouco de conhecimento que a gente tem, em função de vocês, em função do próximo, para que vocês entrem nesse mercado e comecem a produzir, no caso as galinhas, os ovos de vocês, de maneira mais sustentável, economizando na ração, né? Então vamos lá, por que criar insetos, né? Em partes eu já dei essa resposta. A gente cria inseto por dois motivos. Primeiro, para você não depender de compra de ração. A gente sabe que comprar ração, não só para galinha nesse caso, olha, para piscicultura, para suinocultura, é disparado o maior custo de produção. O gasto maior está na dieta, isso representa até 70% do custo de produção. Então, quando você deixa de depender e começa a produzir o seu próprio alimento, o que que você garante? Se você tiver eficiência produtiva dos insetos, e a gente já vai entrar nesse aspecto mais profundamente, você consegue produzir ele a custos módicos. Segundo, você garante qualidade do inseto. Por quê? Porque a ração você não garante qualidade dela. Você tem que confiar na fábrica, você tem que confiar no distribuidor. Às vezes você compra os farelos, você produz a sua própria ração, compra lá o milho, a soja e bate a ração aí dentro da sua propriedade. Poxa vida, às vezes no armazenamento, às vezes o silo tá com algum problema ali, aumenta a umidade, dá fungo na ração, às vezes o misturador não está bem equalizado, a mistura não fica boa, às vezes a formulação não é adequada. Olha, a gente tem um grupo, para quem não sabe, a gente tem, na verdade são dois grupos de WhatsApp, um chamado BSF Brasil, né, a Black Soldier Fly Brasil, e o outro Tenebro Brasil. E tem muito criador de galinha lá nesse grupo de WhatsApp, né? E antes que vocês me perguntem, professor, como que eu entro nesse grupo? É só entrar no nosso perfil do Instagram, clicar no link da bio, lá na biografia, na página inicial do Instagram, link, grupo de WhatsApp. Lá tem muito criador de ave. E alguns deles mandam as fórmulas lá pra gente. Olha, eu sou zootecnista de formação, meu mestrado e meu doutorado foram em nutrição animal, produção e nutrição animal. Mas eu não sou o grande especialista da nutrição de aves. E mesmo não sendo o grande especialista, eu bato o olho na dieta das aves que o pessoal manda, eu falo, nossa, não é possível que essa galinha tá botando o ovo, porque ela tá com deficiência nutricional, essa ração tá totalmente desbalanceada, né? Então, pessoal, cuidado quando você formula suas dietas na própria propriedade. E se você produz o seu inseto, ele vai entrar como olha, quase que como um aditivo, né? Qual que é a diferença de fonte de proteína para aditivo? Fonte de proteína, ela vai fornecer os aminoácidos que a ave precisa para o seu desenvolvimento, para sua fisiologia e para sua produção, tá certo? Qual que é a função aditiva do inseto? O aditivo é aquele composto que pode ser nutricional ou não,
mas que tem propriedades além da nutrição. E é isso que o inseto faz. Claro, o inseto fornece proteína, o inseto fornece gordura de qualidade, o inseto fornece fibra de qualidade, minerais, vitaminas, mas para além disso, ele vai ter uma função pré-biótica. O que é a função pré-biótica? Ela vai modular a saúde intestinal dessa ave. O intestino da ave, o trato gastrointestinal da ave está cheio de microbiota, alguns micro-organismos bons, outros não tão bons, e o inseto ele vai modular o perfil de micro-organismos que estão no trato intestinal da ave, fazendo com que essa ave desenvolva mais, absorva mais nutrientes, produza mais ovos, seja mais resistente a doenças, tá? Então, a função pré-biótica dos insetos, a soja não é pré-biótico, o milho não é pré-biótico, tá? Pré-biótico, se tiver, vai estar no núcleo, que você usa, que é a parte cara da ração, não é? Então, a função pré-biótica dos insetos, ela é maravilhosa, né? Já está comprovado cientificamente que o inseto melhora a saúde das aves, melhora a imunidade das aves, tá? Além de fornecer todos os nutrientes que a gente já falou aqui, né? E aí pode vir a pergunta, mas professor, quanto de inseto que eu tenho que colocar na dieta das aves? E aí, pessoal, falando de pergunta, para quem estiver ao vivo aqui no Instagram, fiquem à vontade, tá? Por gentileza. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou falar, ó, não sei, vou estudar, depois eu te falo, tá? Mas perguntem, por gentileza, participem aí. Pode ser aqui nos comentários ou pode ser na caixinha de pergunta, tá? Que depois no final da live eu vou ah, percorrer as perguntas enviadas e respondê-las, as que eu souber. Quanto de inseto que pode ser utilizado na dieta das aves? Ah, e derivado dessa pergunta vem uma outra, que é: posso dar só inseto? Então, se eu criar inseto, eu vou dar os insetos, não compro mais ração? E a resposta precisa ser técnica, né? Precisa ser direto ao ponto e é isso que eu estou fazendo aqui. E a resposta é não. Não pode dar só inseto, tá? Aliás, não pode dar somente nenhum ingrediente. Nenhum ingrediente é perfeito o suficiente de ser colocado só ele na dieta. A dieta por si só, o conceito é a composição de ingredientes. Se você der só soja, a galinha não vai crescer. Se você der só milho, ela não vai crescer. Se você der só qualquer coisa, ela não vai crescer. Por quê? Porque cada ingrediente vai fornecer uma quantidade e um tipo de nutriente diferente, que juntos eles vão se compor, eles vão fazer uma composição da dieta que vai atender às exigências nutricionais da ave. Essa é a razão pela qual não se pode dar só inseto e nem somente nenhum ingrediente. Tem sempre que haver a mistura. Então, diante disso, não pode só fornecer inseto, você tem que misturar com outros ingredientes. E o nível de inclusão de insetos na dieta das aves vai variar conforme duas coisas. Primeira, espécie e estágio de desenvolvimento desse inseto. Então, se for larva de BSF é uma coisa, se for pré-pulpa de BSF é outra coisa. Como que você vai saber isso daí? Pela composição nutricional, uma composição bromatológica, se você quiser ir muito a fundo, uma composição de aminoácidos, de ácidos graxos, e o técnico que te ajuda vai saber te orientar quanto a isso, tá? Então, primeiro, a espécie do inseto. Segundo, o estágio de produção da ave, se é uma pintainha, se é uma galinha em produção, enfim. Basicamente, a resposta que eu vou dar é uma resposta generalista. Quero que vocês entendam isso, é uma resposta generalista que vai ter essas variações. Mas se você quiser uma resposta básica aí para não te deixar no escuro, até 20% de inclusão de inseto, pode fechar o olho e correr pro abraço, tá? Então você economiza aí 20% na compra da sua dieta e obviamente que você tem que produzir esse inseto num custo menor do que provavelmente você gasta com esses aditivos, com os núcleos, né? Já que o inseto vai cumprir toda essa parte aí. Tudo bem, pessoal? Por gentileza, quem estiver ao vivo no Instagram, te peço mais uma vez, dá um like aí. Nós estamos começando a live, tem 5, 10 minutos que a gente está aqui só. E eu já quero deixar um recado importante aí para quem está no Instagram, principalmente, que é dia 6 de dezembro de 2024, a gente vai fazer uma Masterclass. O que é a Masterclass? É aquela aula magna, aquela aula aberta, online, mas precisa se inscrever. E a inscrição é gratuita, tá?
a live não, essa aula magna, né, a Masterclass, não vai ficar gravada. E eu vou te contar alguns segredos que a indústria de insetos não quer que você saiba. Por que que eles não querem que você saiba, né? Por que que quem quer visitar a empresa de inseto, a turma é meio fechada, com as portas fechadas? Pois eu, conhecendo quase que todas elas de dentro, tendo ajudado a construir muitas delas, né, dando assessoria técnica, vou lhe dizer como que é que essa turma faz para criar inseto, o que que eles têm de segredo e por que que esse negócio de proteína de inseto para nutrição animal é a bola da vez. É a bola, por que que todo mundo tá falando disso mundialmente? Então, anota aí para participar dia 6 de dezembro, tá? Dia 6 de dezembro. Somente no dia 6 a Masterclass não vai ficar gravada. Eu vou te revelar os principais segredos deste mercado inovador que é a produção de insetos. Somente para inscritos, é gratuito, mas tem que se inscrever. Inscrição tá no link da bio, tá bom, pessoal? Entra lá no perfil Proteína de Inseto, link da bio, se inscreve lá que a gente vai se ver no dia 6 com informações que não estão disponíveis na internet, tá bom? Pode fornecer inseto para as aves vivo, abatido, em forma de farinha, como é que faz? Vamos lá. A ave, pessoal, ela vai comer o inseto de qualquer forma. Vai comer se você fornecer vivo, se fornecer abatido, se fornecer desidratado, se fornecer em forma de farinha, ela vai comer. Mas o Ministério da Agricultura publicou um ofício circular no ano passado, falando que inseto vivo não pode ser destinado aos animais de produção. Então, conforme esse ofício circular, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abater esses insetos antes de fornecer para as aves, tá? Qual que é o método mais comum de abate de insetos? Água fervente. Você vai dar uma fervida nesses insetos. Banho de imersão, deu uma fervida, matou o inseto, tira, já pode fornecer para as aves, tá? Quem quiser desidratar o inseto, qual que é a vantagem? Você ganha vida de prateleira dos insetos. Então você consegue estocar esse inseto, porque ele vai estar com a umidade muito baixa, ele ganha prazo de validade, tá bom? Essa é a grande vantagem. E só corrigindo uma informação que eu dei, corrigindo não, acrescentando uma informação que eu dei, os 20% de inclusão é de inseto desidratado, tá bom? Se for inseto úmido, somente abatido, pode ser bem mais, pelo menos umas 3 vezes mais. Por quê? Porque o inseto vai conter muita água, então na verdade você está dando muita água para a ave. Para você ter uma noção, 1 quilo de inseto vivo ou abatido, né, em água fervente, ele gera mais ou menos 300 gramas de inseto desidratado. Então, o inseto desidratado, os nutrientes estão muito mais concentrados. Então você tem que, por estar muito concentrado, você tem que fornecer um pouco menos. Então, 20% de inclusão, que é uma conta média, tá? Pelo amor de Deus. É para inseto desidratado. Inseto vivo ou só abatido, bem mais. Aí você vai falar, pô, professor, mas não pode fornecer inseto vivo porque o mapa não permitiu? Mas e galinha livre de gaiola, né? Galinha caipira, que tem acesso a pastejo, como é que faz? Ela não come inseto vivo? Claro que come. Aí a gente tem que explicar lá para o Ministério da Agricultura. Se for algum fiscal aí na sua propriedade, fala, não, mas a minha ave, ela tem acesso a pastejo. Ela já come inseto vivo, né? Então, pelo contrário, o inseto que você cria, você tem condição de ter todas as questões de biosseguridade, né, e garantir a qualidade desse inseto produzido. Então, no meu ponto de vista aqui, no meu humilde ponto de vista, o inseto produzido em cativeiro ele é muito melhor do ponto de vista de segurança alimentar, né, de qualidade, do que o inseto que está na natureza, não é? Porque você está produzindo em cativeiro, é você que controla a qualidade. Você não vai com a mão suja pegar os insetos lá, tá certo? Então, todos esses quesitos de biossegurança na produção dos insetos são extremamente importantes e que a gente vai ver a fundo oportunamente. Mais para frente a gente vai falar disso. Tudo bem? Qual que é a vantagem de você desidratar os insetos e moê-los ao fornecer para as galinhas poedeiras? A vantagem de você fazer uma farinha de inseto, que é o inseto moído e desidratado e moído, é que você consegue colocar ele na formulação da dieta das aves que é farelada, né? Diferente
de outros animais, por exemplo, peixe, que a dieta não é farelada, a não ser que seja na fase pós-larva, levino, né? Mas a dieta geralmente é peletizada, extrusada, tá certo? Igual a dieta de cachorro, é peletizada. Onde você já faz a pré-mistura, peletiza e tá todo ali no pellet, estão todos os nutrientes. Na dieta das aves é uma dieta farelada, dos suínos a mesma coisa. Então a farinha de inseto, ela te permite uma mistura melhor desses ingredientes, mas nada impede de você colocar o inseto inteiro desidratado ou um inteiro abatido. A questão é que pode ser que a ave selecione, ela vai comer muito inseto, pouca dieta farelada, tá bom? Mas nada impede. Inclusive, ela ama o inseto. A gente fez um estudo, tudo bem que não foi com poedeira, foi com frango de corte, mas foi dentro da avicultura e eu quero contar o resultado desse estudo. Foi um estudo de livre escolha. A gente separou os ingredientes da dieta, tá? Foi um estudo que a gente fez com o pessoal lá de Piracicaba, da Exalc, tá? Foi o professor Menten. Ah, e esse estudo ele foi até o trabalho de pós-doutorado de uma amiga minha, zootecnista também, a Raquel. E as aves tinham livre acesso a escolher qual ingrediente que ela queria. Então tinha soja separada, milho separado, farinha de inseto e tal, tal, tal. E a ave escolheu quase que 70% da dieta dela com farinha de inseto só. Então, isso prova que é altamente palatável, faz bem para as aves, ela gosta daquilo lá. Inclusive nas fases iniciais, que o animal tem, é preciso que ele ingira muita ração, né? O consumo de ração é um parâmetro muito importante para a gente. A farinha de inseto pode entrar com essa função aditiva também, de palatabilizante. Então ela é muito mais do que só uma fornecedora de nutrientes, né? Eu já falei de uma função aditiva pré-biótica, de saúde intestinal, eu já falei de uma função aditiva palatabilizante, e agora eu vou te falar de uma outra função que pouca gente fala disso na internet, tem pouca informação disso, que ela melhora o bem-estar das aves. Ela estimula um senso de caça, um senso de ter que ir lá correr atrás do alimento, isso gera um bem-estar nela. Ave com bem-estar produz mais. Ave com bem-estar tem menos estresse, produz mais. Simples assim, fisiologia simples, quase que matemática. É uma função maravilhosa que a proteína de inseto aí exerce ah, na dieta das galinhas poedeiras, tá bom, pessoal? Olha, já vai dando quanto tempo de live? 30 minutos, eu acho que já tá bom, hein? Vocês já estão cansados aí, sim ou não? Por gentileza, me avisem aqui embaixo se vocês querem mais um pouquinho, mais 5 minutos, ou se já tá o suficiente. Dá um likezinho aí quem estiver gostando e ajuda o algoritmo a trabalhar ao nosso favor. Por gentileza, 24 pessoas online aí, mas já passaram mais de 50 aqui, né? Vamos ver se tem mais pergunta. Enquanto as perguntas vão chegando, eu vou falando mais um pouquinho aqui, ó. Marcos Barbosa, terapeuta. Não. Rodrigo, técnico agrícola. Não. Vocês não estão cansados, né? Ou não, não querem mais conteúdo. Fiquei em dúvida agora. Ah, turma, então vamos lá. Espécies de inseto para nutrição de aves. Ó, o Jean. Fala, Jean. Manda mais. Lucas Nascimento, meu querido. Um abraço. Muito bom. Qual o melhor inseto para dieta de galinhas? Isso é importante ser falado, né? Tem dois, tá? São dois principais. Primeiro, Black Soldier Fly, a famosa BSF, né? Que é a mosca soldado negra, a gente usa a fase larval dela. Segundo, tenébrio. Pode ser o tenébrio comum ou o tenébrio gigante, tá? Esses são os dois principais. Mas só tem esses dois? Não, tem 3.500 espécies de insetos que podem ser utilizadas na dieta das aves. Então, assim, ó, professor, eu quero criar inseto para dar para minhas galinhas. Qual que eu crio? Vai nessas duas, ou BSF ou tenebro. Por quê? Porque são as que já são muito bem validadas, muito bem estudadas, né? Então é muito seguro utilizar esse inseto na dieta das aves. Do ponto de vista nutricional, qual que é melhor? Dá empate técnico, tá? Tanto o Tenebro quanto a BSF, a mosca soldado negra, empata, tá bom? Ambas são, e ó, não é um empatezinho não, a gente tá comparando Ferrari com Lamborghini, duas coisas maravilhosas, tá? Agora, no quesito produtividade do inseto, a BSF produz muito mais. Para você ter uma noção, o ciclo de vida da BSF dura de ovo ao ponto de abate da larva dura 15 dias.
O do Tenebro dura 90, 100, 110, tá? Então, em produtividade, a BSF é muito mais produtiva, disparado, tá bom? Então, fica a dica aí para quem quiser, tá? E quem tá aqui online, às vezes chegou agora, né? Dia 6 de dezembro, e somente no dia 6 não ficará gravado uma masterclass, onde eu vou te contar muitos segredos que não estão na internet sobre o mercado de proteína de inseto, tá? Para nutrição animal. Não vou falar de nutrição humana, não é para agora isso. Produção de inseto para alimentação animal, um monte de coisa que não está na internet. Quem já procurou esse tema na internet sabe o quão pouca quantidade de informação tem disponível. Eu vou revelar alguns segredos e alguns pulos do gato que você, se tiver interesse, não poderá perder. Masterclass dia 6 às 19 horas, 19h30, se eu não me engano, eu tenho que conferir o horário, mas é dia 6 de dezembro, não ficará gravado e tem que se inscrever. É gratuito, tá? Não paga nada, mas tem que se inscrever. Link na bio do nosso Instagram. Pessoal, era isso por hoje. Agradeço imensamente. Vou responder algumas perguntas aqui, tá? Quem quiser mandar mais perguntas, mande. E quem quiser ir embora, uma boa noite, tá? Agradeço imensamente a presença de vocês. É sempre muito rico essa troca de informação, tá? Vamos lá. Perguntas. Deixa eu percorrer aqui agora. Felipe Rodrigues, onde se pode fazer um curso prático? Qual cidade vocês estão? Felipe, boa notícia que eu tenho para te dar. O curso é online, você não precisa vir na minha cidade. Eu estou em Montes Claros, Minas Gerais, mas temos sim um curso de qualificação do zero ao profissional, que vai te ensinar todas as nuances da produção da mosca soldado e seu uso na nutrição animal, tá bom? Vamos lá, quem mais está perguntando aqui? Seria interessante fazer uma variação. A Vegela, não sei se é assim que fala, Canuto. Seria interessante fazer uma variação de insetos para suprir as necessidades da ave? Sim, seria. Sim, seria, tá? Então, ao misturar os insetos, você tem a possibilidade de suprir as exigências nutricionais da ave, né? Mas, se você usar só uma espécie de inseto e misturar com o velho milho e soja, já é fantástico. Você já vai estar pondo gasolina de avião no jato, tá? Então vai voar. Suas aves, você vai ver o que vai acontecer. Olha, cientificamente falando, o uso da proteína de inseto melhora a saúde intestinal das aves. Para aves de corte, melhora ganho de peso, melhora a conversão alimentar. Para postura, melhora os índices de ovos, tipo espessura de casca, e etc, tá? Até porcentagem de albúmen, essas coisas todas. É muito interessante. Então, se você é criador de aves, considere fortemente produzir o seu próprio alimento e deixe de depender de compra de ração, de compra de milho e soja, porque dá um trabalhão, sai caro, a armazenagem é difícil, enfim, o preço oscila demais. Ganha independência, tá? Os nossos estudos, a gente já fez economizar até 30% do valor gasto com dieta convencional. É muita coisa. Então, você que é criador de ave, fica a dica aí, tá? Vamos lá, mais perguntas. Fabiano, barata cinérea também é bom? É. É um baita inseto também. Só que é difícil de encontrar para comprar. É pouca gente que vende, tá? Qual é mais fácil de iniciar, Tenebrio ou BSF? PH Teixeira. Olha, ambas requer técnica. Ó, vou te dar uma resposta. Ambas são fáceis de ser criadas, mas ambas requerem muitas técnicas. Então, assim, é simples criar inseto, mas tem que saber. E aí, independente se é Tenebrio ou se é BSF, tá? Luz de Céu. Qual dia da semana será a Masterclass? Dia 6 de dezembro, se eu não me engano, é uma sexta-feira, tá bom? Rodrigo, técnico agrícola, planta de manejo para criação de BSF. Falarei sobre isso na Masterclass. Vou mostrar umas fotos, vou mostrar alguns vídeos, vai ser bem legal, tá bom?
Ó, minha assistente aqui, que eu casei com ela, minha esposa, tá falando que é 7 horas. Certeza que é 7 horas? Ah, no calendário? Mas eu não sei se o calendário tá certo. Eu acho que o mais fácil é olhar no post que eu fiz, tá? Ou é 7 ou 7h30, alguma coisa, às vezes é 8, mas é em torno disso. Mas o fato é que é dia 6, isso é certeza absoluta, dia 6 de dezembro, que é uma sexta-feira. Joyce Lopes, então é 19 horas, tá? 19. Joyce Lopes, uso de farinha de inseto substitui o uso de núcleo ou premix na dieta das aves? Olha, essa é uma pergunta importante. Eu não diria que substitui, eu diria que substitui parcialmente, tá? Por quê? Porque o núcleo, o premix, ele vai te fornecer, pô, toda a gama de minerais, macro e micro minerais, toda a gama de vitaminas, que a farinha de inseto também poderá fornecer, tá? Só que a gente não vai balancear a dieta da ave mediante os minerais e vitaminas que estão presentes na farinha de inseto. Então, qual que é a minha sugestão? Coloque a farinha de inseto, ela vai dar um aporte tal qual o premix dará, mas inclua o premix para garantir a exigência nutricional da ave, tá bom? Turma, acho que era isso, né? Tá bom, meia hora de live, senão vocês cansam, enjoa de mim, enjoa da minha cara, para de dar like aqui na minha live, não participa mais. Eu não quero isso, eu quero que vocês estejam sempre aqui comigo. Agradeço imensamente quem está no YouTube, quem está no Instagram, um prazer imenso. Espero que vocês tenham saído daqui com alguma informação a mais do que quando entraram, tá? Então, esse é o nosso objetivo. A série Bate Asas, que é a série rápida de lives, direto ao ponto, prática, tal qual costumo fazer, sempre sem encheção de linguiça, vamos para o que interessa. Um forte abraço para todo mundo que está aí online e, por gentileza, encaminhe esse tipo de conteúdo para quem possa ter interesse. Dá um likezinho, faz o algoritmo, puxa vida, nos ajudar aí a levar informação. É gratuita para todos os que quiserem. E não se esqueçam da Masterclass, oportunidade única, para começar o ano de 2025 com o pé direito. O ano de 2024 já está no apagar da luzes. Meu, consome informação que eu estou dando aqui para vocês, que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. E ó, e começa 2025 com outros planos de alçar voos, tá bom? Um forte abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus.